Boa noite. A gestação provoca grandes alterações nos sistemas fisiológicos da mulher, entre eles os sistemas cardiocirculatório, nefrológico, neurológico e hematológico. Também o sistema dermatológico também sofre alterações na gestação. Para a discussão do tema dermatologia e gestação, o programa a doutora Marian Patrícia Awada Souto, médica dermatologista e docente de dermatologia da Unimar. Professora Marian, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, e nesse primeiro bloco, nossa primeira pergunta: quais são as alterações fisiológicas que ocorrem no sistema dermatológico na gestação? Boa noite. Boa noite, Milton. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, como você mesmo disse, a gestação ela provoca uma série de alterações em todo o corpo da mulher. E na pele não é diferente, né? Então, a gente costuma dizer que tem algumas alterações próprias que ocorrem na pele devido à gestação. Eu acho que a principal delas, que toda mulher percebe, é a hiperpigmentação da pele cutânea, né? Por exemplo, a mulher, logo no começo que ela engravida, ela já percebe que se ela tinha algumas sardinhas, essas sardinhas já ficam mais escuras, mesmo algumas pintas que ela tem, elas ficam mais escuras, às vezes elas podem até mudar. Áreas onde a gente tem mais melanócito, né, com maior produção de melanina, ficam propensas a ficar mais escuras, como axila, virilha, parte interna da coxa. Isso tudo decorre devido às alterações hormonais próprias da gravidez, né? Você tem um aumento da produção do hormônio estimulador da melanina e do próprio estrógeno, progesterona, que levam a essa hiperpigmentação. Até aquela linha no meio da barriga também que muitas mulheres reclamam. Mas isso tende a melhorar depois do parto, né? Ele tende a melhorar, assim, alguns meses após a criança nascer. E algumas vezes não, algumas vezes permanece, como aquela mancha que o pessoal fala da gravidez, que na verdade não é só, né, de gravidez, tem outras causas também, mas a maioria tende a melhorar após o parto, senão tem que entrar com tratamento. Doutora Marian, as aranhas vasculares também podem ocorrer na gestação? As aranhas vasculares, na verdade, você tem uma alteração dos vasos sanguíneos, né, na gestação. Então, você leva um aumento de produção, né, um aumento dessas aranhas vasculares, principalmente em mulheres de pele clara, principalmente rosto, tórax superior, braços, mas isso também tende a desaparecer após a gestação. O que ocorre também é um aumento dos vasinhos, de varizes, também tudo por essas alterações dos vasos que ocorrem na gestação. As varicosidades podem surgir, de acordo com dados de literatura, 40% das gestações? Isso, podem surgir ou podem até piorar, né, durante a gestação. Por isso que o ideal é usar meia elástica, a fazer uma atividade física de água, de piscina, para você melhorar esse retorno venoso. O eritema palmar também seria outra apresentação fisiológica que ocorre na gestação? Sim, o eritema palmar, na verdade, assim, a palma da mão começa a ficar mais vermelha que o normal. Isso é uma alteração fisiológica, não implica em nenhuma alteração interna e é também mais comum em pessoas de pele mais claras, mas depois desaparece. Doutora Marian, e as estrias que as mulheres tanto colocam isso nos consultórios médicos como uma possível situação indesejável na gestação, mas que ocorre? As estrias são fisiológicas. Então, a estria é a grande vilã, né, da gestação, o medo de toda mulher. Na verdade, assim, tem estudos que, agora recentemente, que revelam que, na verdade, as estrias elas ocorrem mais na mulher que engravida muito cedo. A gente não sabe se é uma alteração das fibrilas ou se elas são mais fracas, mas acontece assim, que mulher que engravida muito cedo, antes dos 20 anos, tem uma maior tendência a ter estria. As mulheres que engravidam depois dos 30 têm menor tendência a ter estria. Ela está ligada também, não só se a índice de massa corpórea da mulher, ao grande aumento de peso da mulher durante a gestação e a bebês de grande peso. Para evitar essas estrias, a gente costuma orientar a umectação da pele. Não tem nenhum estudo científico comprovando que essa hidratação da pele, né, vai melhorar as estrias.
Mas a gente sempre orienta a hidratar, passar um hidratante, a evitar o grande aumento de peso, né, essa variação grande de peso. Se acaso aparecer, elas aparecem geralmente mais de final de gestação. Às vezes a mulher está no segundo trimestre, não apareceu nenhuma, acha que não vai aparecer, chega terceiro trimestre, aparece. Então, a estria é uma alteração de pele do terceiro trimestre e também tem tratamento. Depois ela pode ser tratada, não que vai melhorar 100%, mas dá para melhorar muito depois que o neném nascer. Nos climas frios, as gestantes podem ter a cutis marmorata, é uma situação também que pode ocorrer na gestação? Pode, também por uma alteração de vasodilatação, né, dos vasos. Você tem aquela pele da perna assim com aspecto moteado, fica meio roxinho, né, mais na superfície assim. Com relação às unhas, professora Marian, ocorrem alterações também nas unhas na gestação? Então, as unhas, elas são alteradas pela gestação. A gente não sabe muito bem o mecanismo. O que se sabe é que elas ficam mais quebradiças, isso é normal, tá? E você pode ter algumas depressões nas unhas, ou as unhas ficarem mais opacas, isso ocorre durante a gestação. Com relação às glândulas sudoríparas e sebáceas, essas glândulas sofrem alterações também na gestação? Com relação às glândulas sebáceas, elas sofrem alteração. Tem mulheres que referem que melhora a pele de acne, de oleosidade, e tem mulheres que referem que piora. Então, assim, não há um consenso sobre isso. Mas você vê, isso a gente vê na prática, tem mulheres que a pele fica muito boa durante a gestação, que tem acostumado a ter acne, e tem mulher que acaba piorando a pele com acne. Aí você tem que procurar o seu dermatologista para tentar controlar e ver o que pode ser usado durante a fase gestacional que você está. Com relação à sudorese, né, a transpiração, a mulher ela tende a ter mais miliária, que é tipo, o pessoal fala brotoeja, isso é mais comum na gestação. E, ao contrário, a mão e o pé, quem costuma transpirar muito, acaba diminuindo essa transpiração um pouco. As gestantes podem ter prurido também, professora Marian? Isso é super comum, prurido, na gestação. A gente não sabe, assim, teoricamente, o mecanismo fisiopatológico. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente vê na prática clínica. E alterações do tipo na mucosa gengival? Toda mulher, ela tem realmente uma hipertrofia de gengiva. Até os dentistas, eles orientam que você deve cuidar, ter uma maior higiene bucal durante a gestação. Você acaba tendo mais sangramento e você pode até ter um granuloma piogênico de gengiva que aparece próprio da gestação. Pode requerer tratamento ou ele também desaparece depois. Outra pergunta, professora Marian, seria em relação às alterações do hirsutismo, podem ocorrer também na gestação? Pode sim, você pode ter um aumento de pelo durante a gestação. Isso pode ocorrer porque o cabelo ele tem 3 fases, né? A fase de crescimento dele, que é a fase anágena, da gestação, ela é mais longa. Então você tem um maior crescimento de pelo. Você pode perguntar para as mulheres que engravidam que o cabelo fica melhor, mais bonito, cresce mais. Consequentemente, esses pelos também aumentam durante a gestação, por aumento fisiológico da fase anágena do pelo. O programa Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema dermatologia e gestação, com a presença da professora doutora Marian Patrícia Awada Souto, médica dermatologista e docente da Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília, seu bloco final, nessa noite debatendo o tema dermatologia e gestação, com a presença da professora doutora Marian Patrícia Awada Souto, médica dermatologista, docente de dermatologia da Unimar. Nesse bloco agora, professora Marian, perguntamos quais são as dermatoses específicas da gravidez? Então, tem um grupo de doenças da pele que elas costumam aparecer durante a gestação. São algumas, uma delas é o prurido gestacional, que ocorre mais no terceiro trimestre,
o que acontece? Você tem uma colestase, você tem alteração de exames de sangue, discreta alteração de bilirrubinas. Por quê? Pelo próprio útero aumentar de volume, é uma especulação que comprime a excreção do ducto pancreático, a saída da bile. Então, o que acontece? A gestante, ela pode ficar um pouquinho amarelinha, ela tem bastante coceira. Esse tipo de dermatose, esse prurido gestacional, ele está relacionado com aumento de parto prematuro, algumas alterações do neném mesmo. Já tem outras alterações que são específicas da gestação, que ocorre também, mas que não vai acarretar nenhum problema para o neném. E que depois que o neném nascer, vão melhorar. Você tem urticária na gestação, que são lesões elevadas que coçam, aparecem em um lugar, aparecem em outro, principalmente na barriga, mas que também você trata com antialérgico, antistamínico, né, corticoide tópico e melhora. Você tem um prurigo gestacional, que são tipo picadas de inseto que aparecem na barriga também. Também não tem alteração, não leva alteração para o neném, depois do parto melhora. Você tem alterações, os pelos ficam, foliculites da gestação, que pode acontecer também. E, por outro lado, já tem alterações mais sérias, que são desordens autoimunes, né? Na verdade, a pessoa já poderia ter alguma coisa ou aparecer durante a gestação, que é a dermatite hipertiforme, o pemphigoide gestacional, que são já alterações autoimunes que aparecem durante a gravidez. Voltando às dermatoses específicas, o pemphigoide gestacional, que é raro. É raro, vimos é na raro. incidência um caso para 50 mil, mas após a gestação, um resultado depois satisfatório, benigno, sem maiores complicações. É autoimune, né? Você até pode, o neném nascer com algumas lesões, assim, mas é difícil. A maioria das vezes, depois da gestação, resolve o problema, né? Agora, tem alguns casos que o problema ele se repete depois de alguns anos, mas na maioria das vezes não. A erupção polimórfica da gravidez já é mais frequente. E Isso. também de comportamento após o parto benigno. Isso, essa erupção polimórfica, antigamente a gente falava que era urticária, né, da gestação, geralmente comportamento benigno, né, isso que eu falei, depois você controla os sintomas e depois a gestação melhora. A professora falava ainda do prurigo e da foliculite pruriginosa. E com relação às dermatoses alteradas da gestação, a dermatite atópica, ela aumenta, ela se estabiliza? Como fica a sua evolução em uma gestante? Então, a dermatite atópica, ela, na verdade, tem pessoas que referem que pioram e tem pessoas que referem que melhoram. Na verdade, a gente costuma ver que ocorre uma piora, assim, na gestação com a dermatite atópica, porque automaticamente, o que eu falei antes, tem muita gente que tem prurido, que tem coceira durante a gestação. Então, às vezes é difícil você diferenciar se já tinha uma dermatite atópica ou se é esse prurido gestacional mesmo. Aí você tem que tratar e tentar controlar. Mulheres que já tinham lúpus antes da gravidez e agora durante a gestação, como fica o comportamento do lúpus nas gestantes? Então, o lúpus com relação à parte cutânea na gestação, a tendência é piorar um pouco a parte cutânea durante a gestação. A gente orienta a passar bastante protetor solar, porque o lúpus ele é uma doença fotossensível, né? A pessoa vai ter que mudar os hábitos dela, principalmente durante a gestação. E tem as complicações do lúpus, as alterações vasculares realmente, de trombose placentária, né? Síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é a complicação mais grave, né, do lúpus durante a gestação. A professora falava no primeiro bloco do aumento do hormônio melanocítico, como também associado a estrógeno aumentado e progesterona. Como ficam então os nervos na evolução da gestação? Então, a questão de receptor hormonal nos nervos, ela também não está muito estabelecida. Mas ocorre uma mudança dos nervos durante a gestação. Tá? Na verdade, depois da gestação com a diminuição de estrógeno e progesterona, você acaba voltando esses nervos ao normal, mas você tem uma alteração, principalmente pelo hormônio estimulante da melanina, né? Drogas e gestação, professora Mariana, quais drogas, medicamentos que
na gestação não deveriam ser utilizadas e quais que estariam autorizadas como orientações iniciais quando a gestante procura o dermatologista? Então, para nós dermatologistas, a grande droga proscrita na gestação é o retinoide, né? Que é o tratamento para a espinha. Na verdade, o ácido retinóico, né, a isotretinoína, ela é teratogênica, ela tem alteração da mulher. No homem, ela não é mutagênica, ela não altera o espermatozoide. Então, a mulher, que ela vai grávida, não pode de jeito nenhum ter tomado o ácido retinóico. E tem alguns antibióticos que não podem, talidomida, que a gente também usa na dermatologia. Eu acho que o principal na dermato são os tratamentos tópicos de passar, porque você tem uma absorção cutânea, né? Mesmo os ácidos, os derivados da tretinoína, embora você não consegue estabelecer se realmente o uso tópico vai ter alteração do feto, a gente proíbe, principalmente no primeiro trimestre. A gente no primeiro trimestre costuma ser bem rigoroso, assim, eu pelo menos, um sabonetinho para lavar o rosto, um protetor solar e um hidratante. A partir do segundo trimestre, já são liberados alguns remédios. Gestantes que estavam recebendo tratamento com laser por alguma indicação qualquer antes da gestação, esse tratamento é suspenso durante a gestação, a laser terapia? Então, porque na verdade o laser, ele não é igual ao raio-x, né? Ele não vai penetrar, ele não vai ultrapassar todas as camadas da pele e atingir a profundidade, atingir o neném. Então, se porventura você estava grávida, não sabia e fez sessão de laser, não vai ter problema, né? Como teoricamente, a gente suspende, né, por uma precaução, tá? Porque, na verdade, o laser ele vai atingir ali epiderme, né, derme e tecido máximo, tecido celular subcutâneo. Ele não é um raio que ele vai penetrar, né, igual um raio-x. Então, a gente evita, a gente suspende, né, eu não faço laser em quem está gestante, mas se porventura alguma mulher não sabia que estava grávida e fez sessão de laser, pode ficar tranquila que provavelmente não vai ter alteração do feto. Da mesma forma, no mesmo raciocínio, os peelings químicos também poderiam eventualmente ser seguidos durante a gestação? Já não. Por exemplo, o peeling químico, na verdade, ele tem grande absorção cutânea. Então, os peelings de ácido retinóico, como são ácidos retinóicos, como é ácido retinóico em altas concentrações, não dá para fazer. Tem alguns peelings que podem ser feitos durante a gestação. Por exemplo, um peeling muito comum que é usado, o peeling de ATA, né, que é o ácido usados durante a gestação. Eu até fiz um trabalho uma vez com algumas mulheres, a gente levantou uma literatura bem extensa disso, e o ATA, realmente, eu acho que é o único que você pode usar durante a gestação. Em relação à prevenção do sistema dermatológico, professora Mariana, tão logo a gestante saiba que esteja grávida, quais as primeiras precauções com o aparelho tegumentar para que não ocorra aumento de incidências de novas lesões, ou mesmo essas lesões que a gestante já tinha antes da concepção e que pode se agravar no curso da gestação? Então, assim, a gestação é um período especial da vida da mulher, né? Então, acho que ela tem que focar na gestação. A pele, como eu falei, ela vai ter algumas alterações, mas o que você tem que priorizar? Você tem que deixar a pele bem limpa, lavar a pele com sabonetes especiais, sabonete líquido, menos irritante e proteção solar, desde o início da gestação. Por quê? Porque a hiperpigmentação, ela já começa desde o primeiro trimestre. Assim que você ficou grávida, você pode procurar o seu dermatologista, que eu acho que vai ser a melhor pessoa para te orientar. Até para eventualmente aparecer uma acne, você poder tratar, ou se você não vai poder tratar, né, para você poder evitar as estrias, os produtos que você vai poder usar. Mas o básico é a proteção solar desde o começo da gestação. E para todos os cremes que você está usando, principalmente anti-envelhecimento, tudo, e procurar o seu dermatologista para que ele libere ou não esses produtos que você estava usando. Devido a essas alterações que são inúmeras que a professora comenta, um retorno frequente ao dermatologista seria então interessante. Você pode procurar, por exemplo, no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre, né? Depois você pode, depois do parto, né, que fica meio atribulado depois, uns 6 meses, aí pode retornar e ver o que pode ser feito. Estamos chegando ao final do programa Saúde Marília, deixamos a professora Mariana para suas considerações finais, agradecimentos finais no tema dermatologia e gestação. Então eu queria agradecer a você, Milton, por mais um convite
E as orientações que eu tenho para deixar aqui realmente durante a gestação é o uso de protetor solar desde o início, tanto para gestante nova, abaixo de 20 anos, ou para gestante mais velha, qualquer idade. A proteção solar vai evitar a hiperpigmentação, que é o mais frequente durante a gestação. E também beber bastante líquido e evitar o aumento de peso, a mudança muito de peso, para evitar as estrias. O programa Saúde Maria discutiu nessa noite o tema dermatologia e gestação com a presença da professora doutora Marian Patrícia Awada Souto, médica dermatologista, docente da disciplina de dermatologia da Unimar. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.